TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, o Câmara Esportiva está no ar. Segunda-feira, dia 18 de julho, nós estamos aqui com os meninos, que eu vou dar boa tarde já para comentar a rodada. Mas olha só, anota o telefone aqui da redação, é o 3232-9382 e o e-mail tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Você participa do nosso programa ou através do telefone ou através do e-mail. Lembrando que o programa é reprisado a partir das 18 horas e logo em seguida está disponível na fanpage da TV Câmara. Você acessa, curte, compartilha. É bem bacana e tem a oportunidade de rever. Boa tarde, meninos. Levi, tudo bem? Boa tarde, minha amiga Mara, dançarina. Tô sabendo. Levi. Me contaram aqui, eu coloco logo aqui. Tô vendo. Para todo mundo ver. Pessoal, vamos falar sobre futebol? Vamos lá. falar sobre as emoções desse final de semana. Série D, Série C, ABC, América, Globo, Potiguar, juiz errando, juiz não sabe da regra, tudo isso eu vou contar. Tudo isso. Quer saber onde anda de Dira? Vou dizer também. Vai dizer também, tem bronca de juiz para o juiz, Flamínio? Boa tarde, Mara. Boa tarde. É um grande prazer retornar, né? Muito aqui, bem. porque estava uns dias aí sem vir. Saudade da resenha aqui com vocês, com o meu amigo Levi. Mas a gente tem muita bronca aí com o juiz e a gente vai comentar bastante. Vamos lá, vamos começar, Levi e Flamínio, vendo os times que entraram em campo da Série C, né? Nós temos dois representantes, ABC e América. O Asa venceu o ABC, a América saiu no empate 1-1. Meninos, vocês falaram que teve bronca aí com o juiz, né? O que é que houve, Vamos Levi? começar com o jogo do Asa e ABC, né? O ABC jogava, aliás, o ABC estava 17 jogos, ganhou 15 pontos. Quer dizer, estava numa sequência grande de resultados positivos. Mas é bom lembrar que um time não pode ganhar todas. E contra o Asa, foi um fracasso do ABC no primeiro tempo. Jogou mal. Só que a reclamação da arbitragem é a seguinte. Você não é obrigado a saber da regra. Nem o Cláudio ali. Não precisa saber. Mas o árbitro, o árbitro que vai apitar um jogo precisa estar por dentro das mudanças da regra. E o que aconteceu? Que o ABC foi prejudicado pela... Será que é incompetência? Quando não se sabe da regra? Desconhecimento. Ou se fez de doido. Se fez de doido. Árbitro carioca. O pessoal do Rio de Janeiro não apita bem não. Gosto não. Bom, mas é o seguinte. A regra diz o seguinte. Veja bem, quando um jogador vai em direção ao gol e ele é o último jogador, ele vai enfrentar o último. Na sua frente só tem o goleiro. Então o goleiro sai da área e derruba o jogador do ABC. Naquele momento que ele saiu da área, ele passa a ser um jogador igual aos outros. Então, o que você tem que fazer é expulsá-lo e dar o cartão e dar a falta. Expulsá-lo por quê? Porque o jogador ele era o último homem, então ele derrubou. Se fosse dentro da área, o que aconteceria pela regra? O jogador era pênalti e o goleiro recebe o cartão amarelo. Olha a diferença. Pênalti e o goleiro recebe cartão amarelo. Agora, fora da área, ele é um jogador igual aos outros, então ele é expulso e marca-se a falta. Então o primeiro erro foi esse. O segundo erro, o volante do Asa entrou numa jogada realmente criminosa. Entrou para valer. Porque se eu vou numa bola e vou todo armado assim, com o pé de jacaré, Mara, só eu me armar, já tem o sentido da falta. Você pode até levar um cartão. Se eu armar uma jogada e não atuar, eu posso ser interpretado como agressão. Então ele entrou para quebrar o jogador do ABC, o volante. E o juiz
não deu nenhum cartão amarelo. Porque se ele desse outro cartão amarelo, esse jogador já tinha cartão amarelo. Era para ser expulso. Eu não quero dizer daí que 2 jogadores expulsos, o ABC deitasse e rolasse. Ia deitar e enrolar, né? Verdade. Por quê? Pode ser que com 9 homens, o time adversário cresça muito. Mas acontece que houve esse prejuízo. Em termos de futebol, vou deixar para meu amigo Flamínio, namorador, explicar essa situação aqui. Porque o ABC, no primeiro tempo, para mim, foi o primeiro ou foi o segundo? Foi o primeiro tempo, não foi? Fez o gol no primeiro tempo, né? Mas que ele tem um tempo que ele não jogou absolutamente nada. É. No primeiro, assim, na minha opinião, o ABC também teve um pouco de azar, né? Porque aquele gol, o primeiro gol do Asa foi um desvio, né? Uma jogada que talvez não desse em nada na linha de fundo, o zagueiro estava marcando bem, na própria área também estava todo mundo marcado, e quando ele cruzou, bateu no pé dele, enganou o goleiro e fez um gol. E é complicado, né, para o time do ABC que estava ganhando de 1-0, poderia ter segurado, e depois teve um outro gol que também foi mérito do Asa, né, o time indo para cima, um time rápido na frente. Eu encaro assim, como o Levi falou no início, não tem como ganhar todas. O ABC vinha numa crescente, vinha bem, 5 partidas sem perder, e aconteceu um adversário que está brigando em cima, uma boa equipe. Essa Série C ela é muito nivelada mesmo, e jogos como esse vão acontecer. Então o ABC deixou talvez escapar um ponto, que teoricamente seria um resultado mais justo, até também pensando nas expulsões. Nas expulsões poderia ter até vencido, porque ficaria com um caminho mais livre. Mas o Jones jogou bem do ABC, tentou muito fazer o gol, e o goleiro do Asa segurou bem a partida. Não foi uma partida bonita, uma boa partida técnica. Acho que foi o primeiro tempo, no primeiro tempo teve muito pouco movimento, no segundo tempo melhorou, mas foi um resultado que o Asa aproveitou, vai continuar brigando em cima, mas para o ABC, tranquilidade, nada está perdido, um jogo como o outro qualquer, e agora focar no clássico, né? Que o clássico realmente vai ser um jogo muito difícil, porque clássico a gente sabe a dificuldade, próprio no primeiro turno o América venceu, né? O primeiro clássico, não, o ABC venceu o primeiro clássico, então pode ser que ganhe de novo, então vamos ver como é que vai ser esse sábado, né? Meninos, antes da gente falar do clássico, ABC e América, que vai ser no dia 23, no Frasqueirão. Vamos ver a tabela de classificação com esse resultado de ABC e de América. Como é que eles ficaram colocados na tabela? Em primeiro lugar é o Fortaleza. Aí depois vem o Botafogo, o Asa, o ABC ficou em quarto. Olha a disputa, Mara. Pois é, olha veja o número bem a diferença. De pontos. 14 pontos. Fortaleza é o líder, tem 17, né? 17. Já o Botafogo ficou em segundo lugar, tem 15. Asa, 15. ABC, 14. 14, né? Aí vamos aqui o Remo, 13. Tem 13, o Salgueiro, 13 e o América, 12. Até o América, olha a diferença de um para o outro. Pois é, bem apertado. O que se diferencia mesmo, né, são os 3 últimos colocados, mas a diferença do América para o ABC é apenas 1 ponto. São 2 pontos, né? O América com 12 e o ABC com 14. São 2 pontos, o número de jogos é o mesmo, o saldo de gols também se diferencia. Mas está bem apertada, né, meninos, essa tabela. Vai começar a reta final. Então, a partir de agora, qualquer deslize é fatal. Eu me confundi que a partida no primeiro turno o América ganhou, não foi? Sim. Da Série C, eu confundi com o estadual. Mas o América ganhou numa situação que vinha totalmente na incógnita, e o ABC vinha campeão, né? Então, a gente vai ver como vai ser essa partida de agora. Que vai ser, o América, teoricamente, vem pior do ABC, mas está, como a gente viu na tabela, né? Está no bolo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do América, né? Mas antes de começar o América, vamos concluir aqui o ABC. Você lembra daquele meia chamado Didira? Sim. Que fugiu, não foi? Por onde anda Didira? Você sabia que ele fugiu? Foi. Porque a esposa não quer sair, entendeu? Lá de Alagoas.
Entendi. tem que ficar ali por perto. Eu sei que ele viajou sem autorização do Foi. clube. Aí o ABC liberou o jogador, rescindiu o contrato. Sim. E ele assinou um contrato com o tem o CSE de Alagoas. Lá em Alagoas. Ah, coisa boa, vai ficar perto da E família. estrear ontem. Sabe o que aconteceu? Sim. Alguém adivinha? Não. Didira foi acometido da chikungunya. Foi mesmo, Foi Levi. mesmo. Fora 6 meses. Didira, fique lá pertinho para pastorar sua esposa. É, não teve sorte não, Didira. Mas ainda bem que ele se arranjou para outro clube. 6 meses, né, Didira? A chikungunya. Falando nisso, primeiro falar só uma notinha do ABC que renovou com o Léo Fortunato até o próximo ano. Foi. E isso a gente tem que dar um crédito bacana para a diretoria do Léo, ABC. Nando, Lúcio, não, Márcio Passo, Márcio Vanar. Passo, Vanar, É. até o final do próximo ano. Ou seja, o ABC está fazendo aquilo que se espera de uma gestão profissional. Mantendo uma base. Mantendo uma base, uma espinha dorsal. Porque mesmo que esse time não consiga subir, você já está montando, ou mesmo que suba também, você está mantendo jogadores que podem ser úteis, tanto para uma Série B, então, como para até, se infelizmente, continuar na Série C. Mas só assim, com essa gestão, que o time tem condições de crescer e não mudando sempre, como, por exemplo, o América está mudando, não aproveitou ninguém do estadual, praticamente. É o que o Flamengo sempre fala aqui. Planejamento, né, Mara? E Planejamento. o Flamengo uma vez falou que as decisões do ABC estão sendo cirúrgicas, né? Hoje, qual é a deficiência do ABC ou não? Ou tem peças boas de reposição e em campo também? Hoje o ABC está muito bem servido, tanto que o próprio treinador já falou que o elenco está fechado, teoricamente não vai vir ninguém porque contratou bem, está sendo, como a gente falou, está cirurgicamente as contratações, por exemplo, até naquela sequência que ganhou do Fortaleza e empatou fora com o Remo, eu acho, foi os jogadores que estavam no banco deram total respaldo ao treinador que eles estavam merecendo estar na equipe. O Anderson Pedra, o Guedes, o próprio Mancha que chegou, aí agora, por exemplo, a Echeverria está voltando, aí tem o que chegou do Gama, Fábio Gama. Então, a zaga, o Thiago Sala estreou, tem o Léo Fortunato, tem os jogadores que vieram do Alecrim, enfim, o ABC montou um bom elenco que está com alternativas agora, estão jogando bem, quem está entrando está dando conta do recado e o planejamento é esse mesmo. Nesse momento, tá bom, não precisa mais contratar porque o técnico já conhece quem está rendendo, quem está jogando bem e está dando tudo certo. Já o diferente do América, né? Que o América está pedindo treinador. O América nós vamos começar a falar agora. Para concluir o ABC, só dizendo que o Sala tentou arrumar a cozinha, não conseguiu. Não jogou bem. Então eu acho que o Léo Fortunato deve voltar no próximo jogo. Estamos prontos aqui, Mara, para falar de América. Vamos lá, América 1-1, Remo. Então, a conversa aqui na redação foi que o América empata aí vence aí empata aí vence Ou seja, não tem um ritmo constante. Né? O que a gente sempre tem falado aqui. Com esse técnico, melhorou a situação do América? Eu acho que o Diá errou feio no jogo passado. Nas mudanças, principalmente. Nesse jogo contra o Remo. Contra o Remo. Sim. Porque o América tinha tudo para sair com um resultado positivo. Teve nas mãos a vitória. Ele deixou o Remo empatar. Eu tenho até um pouco de dificuldade de analisar essa questão do técnico, porque é muito em cima as coisas. Ele tem alguns acertos, eu acho, e outros erros, como é normal de qualquer treinador que chega. Ele é um bom treinador. O Sérgio China também era bom treinador. Eu acho até que o Sérgio China tem mais condições de montar um elenco, digamos, uma formação mais moderna, digamos assim. O Sérgio China vem trabalhando com uma formação mais moderna, como a gente via nos jogos, mas realmente, para você trabalhar dessa maneira, precisa de ter mais tempo de treinamento, precisa de ter a confiança da diretoria, porque o jogador chega, um exemplo, o técnico Sérgio China, ele chegou ali, escolheu os deles, estava faltando vir mais gente, ele já vieram um caminhão de jogadores, outros ficaram no banco. Quando a derrota acontece, a confiança já vai lá para baixo. A diretoria que não dá respaldo, o que acontece? Faz o elenco ficar todo instável. Então, para um técnico trabalhar dessa maneira, tanto que
ele meio que foi demitido, mas também entregou o cargo, porque não estava conseguindo fazer um grande trabalho, porque você não tem, além de não ter tempo, não tem tranquilidade para trabalhar. Os jogadores que estão de fora, ou até os mesmos de dentro, ficam pensando, pô, o cara não tem estabilidade nenhuma, se eu não estou jogando, eu vou dar um migué aqui, ou então não gosto dele, vou dar um migué, porque a diretoria, se ele perder 2, 3 partidas, está fora mesmo, então eu quero jogar aqui e botar meu dinheiro no bolso. Não tem aquela gana de vestir a camisa, né? E também do próprio saber assim, pô, eu estou aqui, eu tenho que me enquadrar. Porque se eu estiver jogando mal, meu técnico vai botar para fora, a diretoria está com o técnico. Então, quando o técnico tem esse respaldo da diretoria, o jogador tem medo. Tem que, além de se garantir em campo, tem medo de, pô, se eu ficar fora, eu não tem boquinha não, sabe? Mas não, fica essa instabilidade, aí sai um, aí entra um, arruma de jogador novo. Você pode ver o jogo agora do jogo do América, vários jogadores novos também. Fica inchado o elenco, demais. Né? Um exemplo, Elias que chegou, já não está jogando, um exemplo. Aí, mas tudo bem, quem entrou, o menino que estreou, Alex Henrique, se eu não me engano, acho que é Alex, Arthur é o lateral, né? Sim. Alex, um meia muito bom, puxou vários contra-ataques no primeiro tempo, o América jogou bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo, nos gols, inclusive o goleiro falhou, né? O goleiro, o Camilo falhou no gol do Remo. Eu estava atrás do gol, né? Flamínio. Eu estava atrás do gol, esse detalhe do gol. O jogador da equipe do Remo, que foi o Edno. Quando ele chutou a bola passou numa velocidade tremenda, na diagonal. E o goleiro estava na metade da trave. Ela passou e foi morrer no lado esquerdo. Na minha opinião, aquela bola foi venenosa. Eu não diria que ele falhou, não. Na minha opinião, eu acho que ele não falhou. Mas eu já ouvi vários colegas de imprensa dizer que o goleiro falou como você está dizendo agora. Mas é a opinião pessoal, né? Eu acho que, meu amigo, sabe aquele limão? Já ouviu falar, Claudinho? O cara chutou um limão, a bola sai forte, né? Eu achei, mas eu também eu vi essa curva, eu vi que foi um pouco venenosa, mas eu ainda achava que ele poderia pegar, porque ela foi de lado assim, na diagonal, que se ele só encostasse pro lado, mas meio que parece que bateu assim na mão, mas tudo bem. Mas eu acho que a própria defesa do América tá muito descompactada. E outra coisa, como é que você vai jogar com o Remo sabendo que Edno é um ótimo jogador, excelente, o principal jogador do time, não tinha eu não digo marcação individual, porque hoje se usa muito pouco marcação individual, mas digo, a defesa compacta para atrapalhar as jogadas no principal jogador. O Edno, ou até mesmo que se fosse o caso na última linha, no último terço do campo, que usasse uma marcação mais arrochada nele, ou então os setores ficassem mais próximos dele. Ele no segundo tempo teve várias chances de chute de fora de área, né? E estava muito livre. Ele estava muito livre para jogar. Você não pode deixar um jogador como ele livre para jogar. Ele é um ótimo jogador. Tanto que ele fez um gol, teve outras chances que o Camilo, na minha opinião, falhou um pouco no gol. Mas, em compensação, no segundo tempo, ele salvou duas grandes bolas do E outra coisa, e outro detalhe. O lateral esquerdo do Remo, que é até um veterano, eu não me lembro o nome dele, deu um branco aqui. O lateral esquerdo do Remo, a bola foi lançada na área, ele caiu. Quando ele caiu, ele segurou a bola. Aí, o juiz não marcou o pênalti. Tudo bem, alguém poderia dizer, mas Levi, o árbitro talvez não tivesse visto, porque ele ia voltando. Sim, e o bandeirinha, que é para auxiliar. Será que os dois não viram? Um pênalti claríssimo contra a equipe do América, também foi prejudicado pela arbitragem. E o Luiz Eduardo, né, que fez o gol, em futebol é muito engraçado, né? Porque o Luiz Eduardo, no início da temporada, era uma negação. Um jogador que realmente não mostrava por que estava ali, ninguém entendia por que aquele jogador estava ali, mas ele agora está correspondendo, já fez 3 gols, ritmo de jogo, 3 gols na Série C. Eu, sinceramente, critiquei na época do estadual, porque ele era realmente um a menos no campo jogando, mas agora está correspondendo, tanto que a gente estava falando um pouco da questão de planejamento, e questão Levi falou da chikungunya. Eu me lembrei agora do caso de Lúcio Curió. Lúcio Curió tinha se aposentado, agora voltou. A diretoria fez um contrato com ele até o final da Série C, sem comunicar ao técnico. O técnico não estava sabendo, dizendo que não conta com ele. Então, assim, tem umas coisas nesse América de planejamento desse ano que
É brincadeira. Tá faltando uma conversa. Tá faltando ali. um departamento estruturado, pessoas capazes, faltando alguém conversar, reuniões mais frequentes, alguém que mande realmente, ou como o presidente manda, ou que delegue a função para alguém que tenha esse conhecimento, porque como é que você pega um jogador que estava dizendo que não tinha mais condições de jogar, aí agora ele diz que tem condições de jogar, aí fazem um contrato com ele, não avisam o técnico disse, eu não quero que ele não joga no meu time porque eu já tenho 3 atacantes de área, que realmente hoje o Luiz Eduardo faz gol, tem o Rômulo que teoricamente seria titular, e ainda tem o outro que chegou, que acredito que seja o Mandacaru, tal do Júnior Mandacaru. O Júnior jogou ruim. Que jogou ruim demais, e o técnico reclamou dele. Olha como um erro que eu acho do treinador nesse momento. Ele na entrevista deixou transparecer que o jogador não jogou nada. Não estava satisfeito. Não estava né? satisfeito com o jogador. Então, essas coisas no elenco pesa. Na hora do vestiário, jogador, você baixa a confiança do jogador se você for precisar dele. Os outros jogadores fazem, pô, esse cara não defende a gente. Então, já cria um elenco, uma rusga desnecessária, porque não cabe ao técnico falar isso. Quem tem que falar, isso é uma questão interna. E quem tem que falar mal ou bem dos jogadores, geralmente, pelo menos bem o técnico fala, mas mal, deixa para a imprensa falar dos jogadores. E foi o caso do Júnior, que não jogou bem. Eu acho que o técnico deu uma bola fora, que isso pode atrapalhar lá na frente. Então, o América teve esses problemas. Vamos pular para a Série D? Vamos assim lá. como América e Remo, né? Teve Globo e Souza, que o placar foi o mesmo. 1-1, a gente pode ver que o Globo, mesmo com esse empate, conseguiu manter a liderança. Agora, como o Levi sempre faz isso, né? A diferença é pouca e agora avança para a fase do mata-mata. Temos também outro time da Série observe, D. Mara, segura aí ainda. Sim. O Globo empatou com o Souza, terminou em primeiro lugar. Olhe só que o primeiro, o segundo, o terceiro, a diferença mínima. 1 ponto. E outra coisa, o Globo já tem o compromisso para a próxima fase. Vai enfrentar o Campinense, primeiro jogo em Campina Grande, e a decisão vai ser no Barretão. E o Globo, que terminou em primeiro lugar, leva esta vantagem de jogar a decisão em casa. O Globo tem um grande problema com os lanternas, né? Porque no estadual perdeu do Palmeiras e praticamente perdeu o primeiro turno por conta É disso. só não marcar mais jogo. Aí agora perdeu do Galícia, quase que se complicava agora empatou também agora com o Souza, né? Que começou ganhando e poderia ter vencido. E quase que deu essa derrapada no final, e pra gente ver como esse campeonato é difícil, né? Tá aí, tanto esse como a Série C são cruéis até, né? O Globo, se passar pelo próximo compromisso com o Campinense, ele vai jogar contra o vencedor de Uniclinic e o time que jogou com o Potiguar. Itabaiana. É que a gente ia falar agora. O Uniclinic que o Potiguar... Itabaiana, o vencedor vai pegar exatamente o vencedor de Globo, que espero que seja Globo, e Campinense. Pois é, o Potiguar levou uma goleada do Itabaiana, 3-0, o time fez em cima do Potiguar. O Levi falou que o líder, o Uniclinic, passa para a próxima fase. O Itabaiana foi o grande adversário do Potiguar, que ficou em terceiro lugar, a diferença pequena de pontos, mas infelizmente perdeu o Serra Talhada na observe, lanterna. Mara, classificaram-se os primeiros lugares. Depois, os 14 melhores segundos. Observe a pontuação do Potiguar, 10 pontos. E veja bem, várias equipes entraram com 9 pontos, porque estavam em segundo lugar. Significa dizer que se o Potiguar estivesse em outro grupo, teria entrado. Teria passado, mas infelizmente ficou, né, Flamengo? Esse detalhe Não avançou para a próxima fase. Uma grande tristeza pra gente, porque o Potiguar vinha fazendo uma boa campanha sólida. Mas esse campeonato é tão cruel que qualquer derrapada pode custar uma vaga, que foi o caso do Potiguar. Aí 2 resultados negativos contra os primeiros colocados, acabou saindo. E veja só, o Potiguar perdeu a classificação no jogo anterior, tá lembrado? Perdeu para o Uniclinic. Jogava em casa. Pois Jogava em casa e deixou o Uniclinic Poderia empatar. ter alcançado. O adversário era difícil, Levi, o Uniclinic. Lembra que eu falei que era muito nivelado o jogo? Bem O difícil. Potiguar começou a rodada em primeiro, se eu não me engano. Foi. E dependia só do Teve empate. Teve o tempo todo primeiro. Dependia só do empate. Então é aquela derrota triste mesmo, porque a gente está no mês de julho.
acabou Meio do o ano. calendário para o Pois é. Potiguar, Aí vai fechar as fazer o portas. quê, né? Fechar as portas. É isso que eu fico pensando. Aí vai fazer o quê? Porque não tem mais competição regional, né? Já Não. passou o estadual. Exato. E Maras, agora? eram 70, se eu não me engano, 72 equipes na Série D. Ontem saíram 32. Você está falando de Potiguar. E as outras, no Brasil inteiro. E quantos jogadores tem em cada equipe? Multiplique vezes 32. Quantos jogadores ficarão parados? Vão ficar muitos jogadores desempregados. E esse é um grande desafio para a CBF, saber o que fazer, porque o primeiro semestre está bem recheado. É movimentadíssimo. Agora o segundo semestre, então tem que pensar, talvez um estadual prolongado, uma competição regional prolongada até o final do ano, ou não sei, ou que alguma dessas comecem no segundo turno, no segundo semestre. Porque o primeiro turno, se a gente for pensar aqui, tem Copa do Nordeste, tem estadual, tem a própria Série D, então 3 competições, enquanto no segundo semestre nada. E no final de setembro, várias equipes vão deixar a Série C. Vão ficar 4 e 4, 8. Pois é, ainda tem isso. 8, aí sobram 16. 16 vão cair fora. 16, tá certo? O presidente do Fortaleza, o ano passado, você lembra disso aqui, que eu falei aqui, e o presidente da Federação Cearense lançou a ideia de se fazer a Série C ida e volta, igual a B. E fazer também a Série D também no mesmo molde. Seria interessante. Ida e volta. É verdade. Porque tinha jogo até dezembro. Seria muito interessante, é verdade. Agora, a Série D, como é que se faria a Série D? Dividir em 2 grupos, Grupo A e Grupo B, com jogos ida e volta. Esse mais ou menos como é que está sendo agora, só que mais longo, né? Longo. Para ter o calendário, para ter jogadores em atividade, para melhorar o futebol, né? Para aumentar a receita. E os torcedores das equipes, né? O pessoal que gosta de futebol, um exemplo, Mossoró, acabou o futebol. Parou o futebol do Mossoró. Parou o futebol do Mossoró, o pessoal Agora gosta. tem um lado positivo da coisa. A Série C, você pode contratar até o final de setembro. Quer dizer, quando chegar na fase de classificatória. Então, o que pode acontecer? É que esses jogadores que pararam ontem, pode ser que tenha algum destaque, mas não são todos. Só é um ali, outro lá, você vai tirando um jogador, pronto. E os demais? Não, e pense que o salário desses são os mais necessitados. Uma média salarial da Série D dessa é coisa de R$2.000 mensal. O jogador desse vai sentir muito a falta, porque são... E os clubes não podem manter, aí tem o que? Aliás, os contratos já foram feitos para terminar agora. Então, não é nem rescindir. Para tudo. Terminou o contrato, então os jogadores ficam todos desempregados. É uma pena. Grande pena. Uma pena a gente terminar o Câmara Esportiva falando disso, mas foi um debate muito bacana hoje, meninos, sobre futebol. Levi até amanhã. Flamínio vem essa semana, Flamínio. Vamos pensar, seixta-feira talvez eu pinto por Olha aí. que coisa boa. Vamos bolar aqui uma coisa bem sexta-feira bacana. vai ter aqui, entendeu? Vamos ver aí, Treino vamos bom. ver. Vamos botar o Flamínio para treinar e para suar. Vamos lá. Obrigada, viu, meninos? Obrigado a Levi, vocês. Flamínio. Disse que na sexta-feira ele não quis arredar o pé daqui. Muito bacana, interessante, né? O tema, Flamínio. Demais, um tema de esporte, saúde, um tema muito agradável, né? Que sempre quando tiver, eu puder participar, eu quero estar Você aqui. tem que estar ali, Que fazendo bom. exercício. Eu faço, se me mandarem aí, eu faço. E quando é que a gente vai colocar a dançarina para dançar? Sexta-feira ela pode dançar aqui, quem Não, sabe? obrigada. Fica para a próxima. Tchau, gente. Até Tchau. amanhã, se Deus quiser. amanhã. Amigos, obrigada pela companhia. Uma ótima segunda-feira e um excelente início de semana. TV Câmara, a TV do povo de Natal.